Seja bem-vindo ao Método eGestão, o canal que conecta processos, dados e melhoria contínua para transformar gestão em resultado. Vamos iniciar a aula de hoje. O ponto central é entender que na fase define do DMake, antes de propor solução, medir desempenho ou redesenhar processo, você precisa compreender com clareza quem é o cliente e o que ele realmente valoriza. Esse cliente pode ser externo, como o consumidor final, beneficiário, paciente ou comprador, mas também pode ser interno, como outro setor da organização que recebe uma entrega do processo. A ideia do VOC, que significa voz do cliente, é justamente capturar percepções, dores, expectativas, reclamações, necessidades e critérios de satisfação. Porém, ouvir o cliente não significa apenas coletar opiniões soltas. Significa transformar essa escuta em informação útil para o projeto. Por exemplo, quando o cliente diz que quer atendimento mais rápido, essa frase ainda é genérica. O trabalho da equipe é traduzir essa expectativa em requisitos mais objetivos, como tempo máximo de resposta, prazo de conclusão, percentual de solicitações atendidas dentro do prazo e nível aceitável de retrabalho. A árvore CTC entra como uma ferramenta para organizar essa tradução. Ela ajuda a sair da linguagem subjetiva do cliente e chegar a requisitos críticos mensuráveis. Primeiro, identifica-se a necessidade geral do cliente. Depois, essa necessidade é desdobrada em requisitos mais específicos. Em seguida, esses requisitos são convertidos em variáveis e indicadores de qualidade. Isso é essencial, porque um projeto Lean Six Sigma precisa trabalhar com dados, e não apenas com impressões. Na prática, se você não transforma a voz do cliente em requisitos claros, corre o risco de melhorar algo que não é prioridade ou de medir aquilo que não representa valor real para quem recebe o produto ou serviço. Portanto, o aprendizado principal é que a fase define conecta cliente, requisitos, variáveis e indicadores, criando uma base sólida para que o projeto tenha foco, critério de sucesso e alinhamento com aquilo que realmente importa para o cliente. Neste conteúdo, o foco é mostrar o caminho que você precisa dominar para usar a voz do cliente de forma correta dentro da fase define do DMake. Primeiro, é necessário compreender o papel do VOC, porque ele é o ponto de partida para entender o que o cliente valoriza, quais problemas percebe e quais expectativas possui. Em seguida, você precisa diferenciar cliente interno e cliente externo, pois nem sempre o cliente é quem compra ou utiliza o serviço final. Muitas vezes, um setor da própria organização recebe uma entrega de outro setor e também possui requisitos que precisam ser atendidos. Depois disso, entra uma etapa fundamental: traduzir necessidades subjetivas em requisitos mensuráveis. Quando alguém diz que quer mais rapidez, mais qualidade ou menos erro, essas expressões ainda são amplas demais. O trabalho técnico consiste em transformar essas percepções em critérios objetivos, como prazo máximo, índice de retrabalho, percentual de conformidade ou tempo de resposta. A lógica apresentada mostra uma sequência muito importante. Primeiro escutar, depois desdobrar e, por fim, medir. Escutar significa captar a necessidade real do cliente, sem presumir que a equipe já sabe o problema. Desdobrar significa organizar essa necessidade por meio da árvore CTC, saindo de uma expectativa geral até chegar a requisitos críticos de qualidade. Medir significa criar indicadores capazes de acompanhar se o processo realmente entrega aquilo que o cliente espera. O aprendizado principal é que o VOC não deve ficar apenas no campo da opinião. Ele precisa ser convertido em requisitos e indicadores para orientar o projeto com base em dados. Também é essencial reconhecer erros comuns, como ouvir apenas uma parte dos clientes, interpretar a necessidade com viés interno, confundir desejo com requisito ou criar indicadores que não representam valor real para quem recebe a entrega. O tema central é que qualidade não deve ser definida apenas pela equipe interna, pelo gestor ou pelo patrocinador do projeto, mas principalmente por aquilo que o cliente valoriza na entrega do processo. Na fase define, depois de escolher qual processo será analisado, a equipe precisa entender como saber se esse processo está funcionando com qualidade. Para isso, o indicador de qualidade funciona como um retorno objetivo. Ele mostra se as mudanças realizadas realmente produziram melhoria ou se apenas alteraram o processo sem gerar valor percebido. Em alguns projetos, esse indicador já vem definido pelo patrocinador, como prazo, custo, erro, satisfação ou produtividade.
Em outros casos, é necessário descobrir esse indicador ouvindo os clientes, porque só eles conseguem dizer com clareza o que esperam receber daquele processo. É importante perceber que cliente não é apenas o consumidor externo. Cliente também pode ser uma área interna, uma equipe, um gestor, um usuário ou um beneficiário que depende da saída daquele processo para executar sua própria atividade. Por isso, a pergunta central é: o que o cliente espera que este processo entregue? Essa pergunta muda a forma de analisar qualidade, porque desloca o foco da atividade interna do valor entregue. Como explicação didática adicional, se um setor entrega um relatório para outro setor, a qualidade não está apenas em fazer o relatório, mas em entregá-lo correto, no prazo, com as informações necessárias e em formato útil para a decisão. O principal aprendizado é que a melhoria só faz sentido quando está conectada ao que o cliente reconhece como valor. E os indicadores devem medir exatamente essa conexão entre expectativa, entrega e resultado. O VOC, ou Voice of Customer, é a escuta estruturada da voz do cliente dentro de um processo. Isso significa captar de forma organizada aquilo que o cliente precisa, espera, sente como problema e usa como critério para avaliar se a entrega tem qualidade. Essa escuta não pode ser informal ou baseada apenas em suposições internas, porque a equipe pode acreditar que sabe o que o cliente quer, mas estar medindo aspectos que não representam valor real. Por isso, o conteúdo organiza o VOC em 4 dimensões principais: necessidades, que indicam o que o cliente precisa receber ou resolver; expectativas, que mostram como ele espera que a entrega aconteça; dores, que revelam insatisfação, atraso, retrabalho ou risco; e critérios, que definem o que torna a entrega aceitável, boa ou excelente. Para obter essas informações, existem diferentes fontes de VOC, como entrevistas, pesquisas, reclamações, observação direta, chamados e registros, além de reuniões com áreas envolvidas no processo. Cada fonte tem uma utilidade específica. Entrevistas ajudam a aprofundar a percepção do cliente. Pesquisas permitem coletar respostas de mais pessoas. Reclamações mostram falhas já percebidas. Observação revela problemas que o cliente talvez não consiga explicar claramente. Registros e chamados mostram padrões históricos. E reuniões com áreas ajudam a entender expectativas internas. O principal aprendizado é que ouvir o cliente exige método. Não basta perguntar o que você quer. É preciso coletar evidências, interpretar corretamente as informações e transformar essa escuta em requisitos que depois possam ser medidos por indicadores de qualidade. Neste ponto, o foco é entender que a voz do cliente quase nunca chega pronta para virar indicador. Normalmente, ela aparece como comentário, percepção, incômodo ou reclamação, como no exemplo: demora muito para concluir. Essa fala é importante, mas ainda é ampla e subjetiva, porque não define exatamente o que significa demorar muito, nem qual prazo seria aceitável. Por isso, o trabalho da equipe é interpretar essa fala sem distorcê-la, identificando a necessidade por trás do comentário. Nesse caso, a necessidade é rapidez e previsibilidade na entrega. Ou seja, o cliente não está apenas reclamando do tempo, ele está dizendo que precisa de uma conclusão mais ágil e principalmente mais previsível para saber quando poderá contar com aquela entrega. Depois que a necessidade fica clara, ela precisa ser transformada em requisitos CTC, ou seja, em uma condição crítica para a qualidade percebida pelo cliente. No exemplo, isso aparece como um prazo de conclusão aceitável para o cliente. A partir daí, finalmente é possível construir indicadores, como percentual concluído no prazo e tempo médio de ciclo. Perceba a lógica. A equipe sai de uma frase subjetiva, traduz essa frase em uma necessidade real, transforma a necessidade em requisito mensurável e depois cria indicadores para acompanhar se o processo está entregando valor. A boa prática destacada é registrar tanto a fala original do cliente quanto a tradução feita pela equipe, porque isso preserva o sentido da demanda, facilita a validação com o cliente e reduz o risco de o time medir algo tecnicamente correto, mais desconectado daquilo que o cliente realmente quis dizer. O tema é a árvore CTC, que significa Critical to Customer, ou seja, aquilo que é crítico para que o cliente perceba qualidade na entrega de um processo. A lógica começa em uma necessidade geral do cliente, que normalmente é ampla e difícil de medir, como querer um produto ou serviço com qualidade. Esse tipo de afirmação ainda não permite gestão, porque qualidade pode significar rapidez, precisão, segurança, facilidade,
confiabilidade, ausência de erro ou vários outros aspectos. Por isso, a árvore CTC desdobra essa necessidade em direcionadores de qualidade, que são os grandes fatores que explicam o que qualidade representa para aquele cliente. No esquema aparecem 3 direcionadores, mostrando que uma mesma necessidade pode ter diferentes dimensões críticas. Depois desse desdobramento, cada direcionador precisa ser traduzido em variáveis mensuráveis, com definição clara, forma de medir e especificação. Essa é a passagem mais importante: sair do geral para o específico, sair do difícil de medir para o fácil de acompanhar. Quando a equipe define variáveis e indicadores, ela deixa de trabalhar com percepções vagas e passa a controlar evidências concretas do processo. Por exemplo, se o cliente valoriza a rapidez, a variável pode ser tempo de ciclo, e o indicador pode medir o percentual de entregas realizadas dentro do prazo. O principal aprendizado é que a árvore CTC cria uma ponte entre a voz do cliente e a gestão por indicadores, garantindo que o projeto meça aquilo que realmente representa valor para o cliente, e não apenas aquilo que é mais fácil para a equipe acompanhar. O ponto principal é entender que a árvore CTC serve para criar rastreabilidade entre aquilo que o cliente disse e aquilo que o projeto vai medir. Essa rastreabilidade é essencial porque impede que a equipe escolha indicadores desconectados da necessidade real do cliente. O caminho começa pela necessidade, registrando o que o cliente considera importante. Depois, essa necessidade é agrupada em direcionadores, como prazo, confiabilidade, clareza, custo ou segurança. Em seguida, cada direcionador é transformado em variáveis, ou seja, aspectos observáveis ou mensuráveis dentro do processo. Por fim, essas variáveis se tornam indicadores, com métrica, fonte de dados, periodicidade ou especificação. Assim, você consegue sair de uma percepção ampla do cliente e chegar a uma forma objetiva de acompanhamento. A parte mais importante é validar se o indicador realmente mede algo que o cliente valoriza. Não basta criar uma métrica, porque ela é fácil de obter. Ela precisa representar qualidade do ponto de vista de quem recebe a entrega. Também é necessário verificar se existe uma fonte de dados confiável e se a equipe entende como agir diante do resultado do indicador. Como explicação didática adicional, se o cliente valoriza previsibilidade, medir apenas quantidade produzida pode não ser suficiente. Talvez seja necessário medir percentual das entregas no prazo ou variação do tempo de conclusão. A regra prática é simples. Quando uma variável não consegue ser medida ou acompanhada, ela ainda está genérica demais e precisa ser melhor especificada. O aprendizado final é que uma boa árvore CTC transforma a voz do cliente em gestão concreta, permitindo que o projeto acompanhe qualidade com clareza, critério e foco no valor entregue. Quando uma área interna reclama que demora muito e não sabe o status, a equipe não deve tratar essa fala apenas como uma reclamação genérica. Essa frase traz informações importantes sobre a percepção do cliente interno. Existe incômodo com o tempo de resposta, falta previsibilidade sobre quando a solicitação será concluída e há dificuldade de acompanhar o andamento. A partir disso, a necessidade do cliente é traduzida em rapidez, previsibilidade e clareza. Depois, essa necessidade é desdobrada em direcionadores de qualidade, como prazo, comunicação e conformidade. Perceba que a equipe deixa de discutir apenas opiniões e começa a organizar o problema em dimensões concretas do processo. Em seguida, os direcionadores são convertidos em variáveis que podem ser observadas ou medidas, como tempo de ciclo, atualizações de status e pendências. A partir dessas variáveis, surgem indicadores capazes de acompanhar o desempenho real do processo, como o percentual de solicitações concluídas no prazo, TMA do processo e percentual de solicitações com retrabalho. O cuidado principal é garantir que cada indicador tenha relação direta com a dor apresentada pelo cliente. Se o problema é demora, mede-se prazo. Se o problema é falta de informação, mede-se atualização e comunicação. Se o problema é retorno com pendência, mede-se retrabalho ou não conformidade. O aprendizado central é que a árvore CTC transforma uma reclamação subjetiva em um conjunto de métricas úteis para a gestão, permitindo que a equipe acompanhe prazo, comunicação e qualidade com base em dados e não apenas em percepções. O ponto central é que a escuta do cliente pode gerar decisões erradas quando a equipe interpreta a voz do cliente sem método. Um dos riscos mais comuns é achar que já se sabe o que o cliente quer,
porque isso faz a equipe partir de suposições internas em vez de evidências. Outro erro é transformar uma opinião em meta sem validação. Como ouvir uma reclamação isolada e imediatamente criar um prazo ou indicador sem confirmar se aquilo representa uma necessidade real e recorrente. Também é perigoso medir apenas o que é fácil e não o que importa, porque muitos processos acabam acompanhando indicadores disponíveis no sistema, mas que não mostram qualidade do ponto de vista do cliente. Além disso, indicadores vagos ou sem fonte de dados dificultam o acompanhamento, e ignorar clientes internos pode esconder problemas importantes entre áreas, equipes e etapas do próprio processo. Para evitar esses erros, a equipe precisa adotar alguns cuidados. O primeiro é ouvir mais de uma fonte de voz CI, combinando entrevistas, pesquisas, reclamações, registros, observações e reuniões, para não depender de uma única percepção. Também é fundamental registrar a fala original do cliente e a tradução feita pela equipe, porque isso preserva o sentido da demanda e permite validar se a interpretação foi correta. Depois, os requisitos devem ser confirmados com clientes e stakeholders, garantindo alinhamento antes de virar indicador. Um bom indicador precisa ter métrica clara, frequência de medição, fonte de dados confiável e responsável definido. O aprendizado principal é que ouvir o cliente não é apenas coletar comentários, é transformar percepções em requisitos validados e indicadores conectados ao objetivo do projeto, para que a melhoria seja guiada por valor real e não por achismos. O fechamento reforça 4 ideias essenciais que você precisa levar para a prática. Primeiro, voz CI não é uma opinião solta nem uma reclamação isolada. É uma escuta estruturada, organizada e interpretada com método para compreender as necessidades reais do cliente. Segundo, a árvore CTC tem a função de traduzir valor em requisito, ou seja, transformar aquilo que ainda está geral e subjetivo em algo específico, observável e possível de acompanhar. Isso é importante porque o cliente costuma falar em linguagem de percepção, como demora muito, não está claro ou vem com erro. E a equipe precisa converter essas falas em requisitos claros, como prazo aceitável, comunicação adequada, conformidade da entrega e ausência de retrabalho. O terceiro ponto é que o indicador precisa medir qualidade de verdade, não apenas algo que a organização já consegue extrair facilmente do sistema. A métrica deve mostrar se a entrega atende ao que o cliente valoriza, porque medir algo desconectado da necessidade do cliente pode gerar uma falsa sensação de controle. O quarto ponto é que a fase define e prepara a melhoria. Se o requisito não estiver claro, o projeto pode até melhorar um aspecto do processo, mas talvez não resolva a dor real. Por isso, a reflexão final é fundamental. O indicador escolhido mede aquilo que é importante para o cliente ou apenas aquilo que a organização já consegue medir. Essa pergunta ajuda você a manter o projeto alinhado ao valor entregue, evitando que a melhoria seja guiada por conveniência interna em vez de necessidade real do cliente. E essa foi a aula de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe o like e acompanhe os próximos vídeos. Até a próxima!